Por que não está aparecendo ali? Agora foi. Bom dia, meu nome é Thiago Ávila. Vou apresentar hoje uma aula sobre câncer músculo invasivo de bexiga, seguindo o nosso cronograma do TISBO. Bom, é o câncer mais comum do trato urinário, a incidência é de 10,1 para 100 mil habitantes, sendo que o acometimento maior em homens, de 27,1 para 100 mil, enquanto para mulheres é 2,5 para 100 mil. 25% dos casos são músculo-invasivos ao diagnóstico. 20 a 25% são de alto grau, né, com invasão de lâmina própria logo também ao diagnóstico. Né? Aqui temos aqui uma representação esquemática de todos os tipos, carcinoma in situ, TA, T1, T2 e T3, né? Que já foi vista na aula anterior com o Dr. Matias. Né? Então, em relação a esses de alto grau com invasão de lâmina própria, eles têm características de serem recidivantes, né? 53% deles já fazem progressão para músculo invasivo, de 20 a 30% evolui com disseminação sistêmica e 34% desses pacientes evoluem para óbito. O tratamento padrão ouro é sempre a cirurgia. Né? O carcinoma uroterial invasivo, tanto o tipo principal dele, que é de células transicionais da bexiga, quanto os não uroteliais, que é o adenocarcinoma e o escamoso sarcoma. Recentemente tivemos um adenocarcinoma no serviço. Em relação ao homem, a gente realizamos a cistoprostatectomia radical e a mulher, a exanteração pélvica anterior. Né? O que seria a exanteração pélvica? Cistectomia, esterectomia, oforectomia bilateral e ressecção da parede interior da vagina, além da linfadenectomia pélvica, que aumenta consideravelmente a sobrevida do paciente. Bom, e quando a gente pensa do não músculo invasivo? Como a gente pensa em fazer uma cistectomia precoce? É aqueles alto grau e in situ, com múltipla recorrência e de alto risco de progressão. Temos uma paciente que todo mundo conhece do nosso serviço, que é assim, né? E até 40% deles eles apresentam algum grau de músculo invasivo na patologia final, ou seja, quando você retira a bexiga, nesses que tem múltiplas recorrências, você encontra um ponto já de invasão de muscular. Bom, quais são as exceções para fazer a cistectomia radical? Aqueles pacientes que têm o performance status ruins, aqueles pacientes com tumores solitários menores de 5 centímetros, né? Cistectomia, pacientes que podem ser candidatos a uma cistectomia parcial, e aqueles que têm um bom perfil de status, que têm uma doença clinicamente não tão significativa e que possam ser candidatos a uma terapia de preservação da bexiga chamada terapia trimodal. Tá? Aqui temos um gráfico em que mostra pacientes que eram candidatos à cistectomia precoce, tá certo? E que foi realizado que não tinha um diagnóstico de músculo invasivo, só que ele tinha múltiplas recorrências, mostrando aqui a sua sobrevida câncer específica, em que pacientes que fizeram a cistectomia precoce têm uma significância clínica maior, né, estatística maior, para poder realizar a cistectomia precoce, tá? E tem uma maior sobrevida em 5 anos. Em relação à cirurgia, até 1970, ele tinha uma mortalidade bastante elevada, e o desenvolvimento das técnicas de derivação urinárias tornou a cirurgia mais segura, né, com a mortalidade abaixo de 3%. Bom, em relação, quando você encontra já invasão muscular, esse paciente tem que realizar, se candidato à cirurgia, ele tem que realizar em até 3 meses, porque senão há uma rápida progressão da doença e uma queda de 27% na sobrevida em 5 anos, se ela for performada acima de 3 meses. Tá? Temos as indicações de cistectomia, né, como a gente encontra a curativa, aquela que está ainda localizada na bexiga ou perivesical, né, e aquela higiênica, já que é metastática, né, que é considerada paliativa, em que você melhora a qualidade de vida do doente, né, dando ele mais conforto nessa sobrevida curta dele. Bom, então, fora a melhora da qualidade de vida, tem o sangramento e a dor pélvica intratável com indicações, tá? O tamponamento vesical e também a insuficiência renal pós-renal, secundária à obstrução dos ósseos. O benefício da cistectomia radical é as melhores das taxas de sobrevida, da mortalidade, oferece um resultado melhor que o tratamento trimodal, né?
e tem um estadiamento preciso, né, em relação à peça cirúrgica e à linfadenectomia, né? E isso indica também as possíveis terapias adjuvantes, se necessário. E as derivações urinárias atuais oferecem uma qualidade de vida assim satisfatória. Em relação à progressão da doença pós-cistectomia, depende da eficácia da cirurgia, ou seja, das margens livres, se tem acometimento de gordura perivesical, se ela é um T3, se ela é um T4, tá? Depende se foi uma ressecção ampla. Tem sempre que incluir a gordura perivesical, os ligamentos umbilicais medianos laterais e o rhétios, tá? É uma das principais partes da cirurgia. E quando você tem umas margens cirúrgicas já comprometidas, a queda da sobrevida câncer específica é 2,7 vezes menor, né? E aumenta 11 vezes a recorrência local. Em relação à linfadenectomia, a extensão é controversa, tá? Temos aqui uma foto interessante a respeito, no próximo slide. Basicamente, é da cadeia ilíaca comum, ilíaca externa, fossa obturatória, e aí vem essa parte posterior ao cruzamento dos vasos, né? A bifurcação dos vasos. Se a gente vai até uma face pré-sacral e se a gente vai até a mesentérica inferior, né? Essa linfadenectomia tem que ser, para você considerar ela eficiente, ela tem que ter mais de 10 linfonodos identificados, né? Independente se ele é positivo ou negativo. Isso reduz 5 vezes a recorrência pélvica e duplica a sobrevida em 5 anos. Aqui temos uma foto interessante, retirada do Campbell, em relação à linfadenectomia, que foi performada até o nível da mesentérica inferior, tá? E todos os vasos ilíacos e suas secções, tanto a ilíaca interna e externa, secados e a face pré-sacral. Em relação à variação pré-operatória, temos o estadiamento, né, que a gente avalia a função renal, cardiológica, nutricional, com proteína totais, frações e o grau de ferritina, que é uma situação direta para você avaliar o perfil nutricional do paciente, né? TC de abdômen pélvico para avaliar o estadiamento, ressonância quando necessário, raio-x de tórax, pensando em adenocarcinoma, e cintilografia, também pensando em adenocarcinoma de bexiga. Perioperatório é quando a gente está pensando em realizar a reconstrução ortotópica, né, do trato urinário, né? Então, a gente precisa biopsiar tanto o colo vesical quanto a uretra, tanto no homem quanto na mulher, se vai ajudar a decidir se a gente faz uma derivação continente ou incontinente, né? E principalmente durante o pré-operatório, fazer profilaxia para o tromboembolismo, né, com uso de meios de compressão ou pneumática. Em relação à seleção dos pacientes para derivações urinárias. Esses são os principais critérios, né? A ausência de câncer no culto uretral pós-cistectomia, por isso da biópsia de congelação, a função renal menor que 2 ou um clearance maior que 60. Um segmento intestinal a ser utilizado sem patologias, lembrando, pacientes que têm doença de Crohn ou doença inflamatória intestinal não são candidatos, tá? Ureter na pele. Paciente fisicamente ou mentalmente capaz de realizar o cateterismo. Pacientes idosos não são candidatos, geralmente, à realização de bexiga ortotópica, tá? E a obesidade pode ser uma contraindicação absoluta ainda, devido à obesidade, para a derivação ortotópica. E outra situação interessante também em relação ao ureter na pele, devido à distância do panículo adiposo, da pele até a cavidade abdominal. Em relação à cistectomia radical do homem, a gente aqui tem uma descrição rápida a respeito da cirurgia, preservação do feixe, pontos circulares no ápice da próstata para cercar a uretra e evitar a implantação de células neoplásicas, tá? A dissecção do rhétios e dos ligamentos umbilicais medianos laterais, dissecar todo o peritônio posterior da bexiga, você entrando no fundo do saco de Douglas, né? Para ir seguindo e englobando totalmente a peça. A ligadura dos ureteres mais proximal possível da bexiga, com biópsia de congelação da sua margem, para ver se ele tem margem livre. Interessante aqui que ele fala durante a cirurgia toda, tá com os 2 ureteres ligados para fim de dilatar e facilitar a anastomose se for no caso do Bricker, né, fazer a anastomose com delgado, com ilho. Né? A dissecção entre a bexiga e o reto, que tem potencial risco de sangramento, que praticamente é avascular ali, né? A ligadura dos pedículos laterais prostáticos,
linfadenectomia pélvica até a bifurcação das ilíacas. Tá? Na cistectomia radical da mulher, a única coisa que se difere aqui é em relação ao ligamento, a ligadura do ligamento infundíbulo pélvico e do ligamento redondo, tá certo? Além de, para você justamente ligar e retirar os ovários, né? E também fazer a biópsia da uretra para avaliar as derivações ortotópicas, ok? Em relação à exenteração pélvica anterior, é importante se falar isso na mulher, é um questionamento interessante, porque você retira todos os órgãos reprodutivos dela, principalmente se for uma paciente jovem, né? Porque está associada à perda de libido, queda da qualidade de vida, dificuldade de relação sexual e anorgasmia, né? E você pode ter a possibilidade, a depender do grau de infiltração da doença, se você consegue preservar os órgãos reprodutores da mulher, né? E você tem um benefício que é a menor chance de fístulas que ao preservar pode ocorrer. Quando retirar, né? Quando você retira e quando você faz a exenteração pélvica, quando é uma indicação absoluta, quando tem a presença de hidronefrose, é sinal que pode ter acometimento local já avançado, né? Bom, quando você retira, faz a exenteração, né? E quando não tem hidronefrose, você tem uma sobrevida câncer específica, quando você retira tudo, de 62%, né? E quando tem, é de 14,9%. Né? E aqui temos um estudo, né, e uma foto interessante aqui, quando a gente está dissecando aqui o colo uterino, o útero, tá? Já tem o ligamento infundíbulo pélvico ligado já, tá certo? Aqui seria a implantação das trompas, as trompas já ligadas ao ligamento redondo aqui, as trompas já seccionadas, né, juntamente com o ligamento redondo e o ligamento largo do útero. E aqui o colo uterino aqui já sendo dissecado e a vagina aberta, tá? Então, foi feito um estudo randomizado, duplo cego, em que você tem 411 mulheres com CA de músculo invasivo. O risco de envolvimento dos órgãos reprodutivos é de em torno de 7,5%, o envolvimento vaginal de 3,8%, o envolvimento cervical de 0,7%, o envolvimento no útero 0,3%, e o último, que é o mais raro de todos, é o envolvimento ovariano, tá? E o envolvimento múltiplo é de 2,6%. Então, há de se pensar a respeito da preservação dos órgãos reprodutores femininos quando o câncer é localizado e não tem extensão linfonodal clinicamente significativa. Em relação à linfadenectomia, 25% apresentam metástase de linfonodos ao diagnóstico, tá? Geralmente é uma doença que você tem uma prevalência de uma doença mais que já se apresenta em estágio avançado, demonstra pior prognóstico, mesmo após a linfadenectomia estendida, ou quetenel, ou adjuvante, né? Mesmo que você faça, ele vai ter um pior prognóstico. Um terço dos linfonodos negativos podem ter metástases ocultas, que a gente chama de micrometástases. Paciente com T2 pode ter até 18%, paciente em T3, T4 tem até 45%. E a sobrevida livre em 5 anos gira em torno de 7% a 39% quando positiva, tá? Quanto menor, quando já é positivo, T3, T4, e T2, 39%. Em relação à extensão da linfadenectomia, ela se correlaciona diretamente com a sobrevida do paciente. Como eu te falei, ele tem que ter acima de 10 linfonodos individualizados, tá? E isso promove a menor recorrência e uma melhor sobrevida do paciente. E aqui temos um desenho esquemático, que a gente viu aquela foto anteriormente, e aqui um desenho esquemático falando de todos os níveis de ressecções, de linfadenectomias, da cadeia obturatória ilíaco comum até chegar à mesentérica inferior. Tá? A progressão pós-cirurgia depende se tem acometimento regional ou à distância. Regional seria os linfonodos negativos, mais acometimento extravesical, que a gente chama de T3, né? Geralmente ele está associado a uma recorrência local baixa, entre 7% a 13%, e quando já tem um T4 ou já com linfonodo N1, né, você já tem uma recorrência de 32%. Em relação à quimioterapia, 50% dos pacientes com músculo invasivo vão desenvolver em algum momento metástase, tá? Essa taxa está altamente associada às micrometástases, que são chamadas metástases ocultas, gerando a recidiva do paciente.
Então, a quimioterapia ele justamente vem para diminuir a recorrência e aumentar a sobrevida em 5 anos. Né? Você tem 2 esquemas principais. O uso tanto de quimio, ela pode ser tanto neoadjuvante como adjuvante à cirurgia. Tá? Você tem dois tipos, né? O Mevac, que é o metotrexato com vinblastina, desoxirrubina e cisplatina, e o gencitabina com cisplatina, que a gente faz aqui, geralmente, no HFR. A preservação da bexiga. Você pode, quando indicado e quando possível, você pode ter 2 maneiras, que é a cistectomia parcial, seguindo ou não de terapia adjuvante, são aqueles para tumores solitários, menores que 5 centímetros, ausência de hidronefrose e ausência de doença clinicamente significativa em linfonodo. E aqui, quando você tem um paciente também com músculo invasivo, com pouco acometimento vesical, que pega o trigo no vesical, que não é possível fazer cistectomia parcial, tá? Em que você faz aqui o RTO máxima com QT e rádio, né? É uma ressecção que tem que ser visualmente completa e microscopicamente negativa, ou seja, você tem que entrar novamente e fazer uma biópsia randomizada dessa bexiga para ver que ela negativou, né? É mais importante o fator prognóstico, tem uma taxa de resposta de até 66%, uma sobrevida em 5 anos, em 10 anos, 52%, mas tem uma taxa de cistectomia de resgate de 37% em falha de tratamento. Em relação às derivações urinárias, foi descritas inicialmente em 1952, tá? Existe a derivação de continentes e incontinentes, a continente externa e as incontinentes internas ortotópicas e externas. A escolha deve levar em consideração principalmente a idade, comorbidade, performance status e acometimento vesical, do colo vesical e da uretra. Lembrando que a idade é um fator importante e as comorbidades também. Em relação à ureterostomia cutânea, pacientes graves, sem performance status, tá? que aguente uma derivação urinária, doença disseminada, geralmente a gente indica para uma cirurgia higiênica com baixa expectativa de vida e alta incidência de estenose da anastomose. A gente vai ver adiante uma foto interessante para poder evitar isso. Os condutos intestinais incontinentes, que entre eles temos a técnica de Wallace e a técnica de Bricker, né? Foram descritos em 1950, é uma derivação definitiva, a mais usada no mundo inteiro, menor complexidade cirúrgica, menor índice de complicações, melhor índice de preservação renal a longo prazo, diferente da ortotópica. Você usa, em média, um segmento de ilho de 10 a 15 centímetros. Se os ureteres são implantados separadamente, é chamado de Bricker. Se eles são unidos, são anastomose, fazem uma uretero-anastomose, posteriormente uma uretero-ilho-anastomose, é chamado de Wallace. Né? O cólon, para você utilizar, quando não possível utilizar o ilho, aquele paciente que fez algum tipo de radioterapia pélvica, tá? Ou que tem alguma doença inflamatória intestinal. Aqui temos desenhos esquemáticos de como realizar a bexiga ortotópica. Uma é utilizando um segmento de ilho com um segmento com seco, e a outra somente ilho, tá? Em que a gente tira um fragmento de mais ou menos 60 centímetros. Tá? E vamos realizando múltiplas grampeamentos para poder formar a bexiga ortotópica. Tá? O aspecto final é mais ou menos parecido com isso daqui. Lembrando que é para pacientes que têm um colo vesical negativo de doença e a uretra livre também na biópsia perioperatória. Derivações continentes são procedimentos complexos, tá? Que vêm evoluindo nos últimos 20 anos. Tem um tempo cirúrgico maior, né, versus o conduto leal, né, do Bricker ou do Wallace, né, e com maior índice de complicações. Em relação à seleção dos pacientes para derivações internas continentes, a ausência de câncer no culto uretral, como falado anteriormente, função renal preservada menor que 2, com clearance maior que 60, e o segmento intestinal sem alterações patológicas e ausência de radioterapia pregressa. O paciente tem que ser fisicamente e mentalmente capaz para realizar o autocateterismo e você garantir que ele vai ter função esfincteriana, né? A idade avançada, morbidade ou morbidade reduzida tem que ser levado em consideração, inclusive em relação à obesidade. Em relação a derivações ortotópicas, pode ser feita tanto no homem e na mulher. Os resultados funcionais e oncológicos são semelhantes e elimina a necessidade de estoma e coletores, né? E, principalmente, ele preserva a autoimagem corporal do paciente. Aqui temos uma foto da cirurgia em que você observa a uretra,
isso é uma foto da mulher, né? Em que você tem aqui a vagina da paciente, já com a ressecção de sua parede anterior, tá? A uretra e o balonete da sonda aqui, e você chegando junto com o colo vesical, tá? Abrindo aqui para poder fazer iniciar a segunda parte da derivação ortotópica. Em relação à micção, ela se dá através do relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, através de fisioterapia pélvica, o paciente vai reaprender a urinar, né? Geralmente está associada à manobra de Valsalva, e essa taxa de continência varia em diversos estudos, né? A neobexiga, ele tem que ser complacente, né? Ele tem que ter uma capacidade em torno de 400 a 500 ml, né? E é feito um reimplante ureteral sem válvula antirrefluxo, né? Ele pode ser feito de uma alça ileal, como eu falei anteriormente, no segmento iliocecal, né, do colo, e aí a gente ainda pode incluir o estômago ainda. Em relação às complicações tardias, a principal é a perda da função renal. Ela não consegue manter a função renal caso o paciente tenha algum grau de disfunção miccional, né, ou se não controle a urina, né? Infecções recorrentes, alterações metabólicas importantes, que é a acidose, que ocorre, e a descompensação pelo autocateterismo. O paciente, se ele for idoso ou perder performance status ao passar do tempo, ele vai ter dificuldade de se autocateterizar. A gente vai falar sobre a técnica de Studer, que é a mais utilizada, é aquela que, na foto anterior, que a gente mostrou o grampeamento múltiplo de segmento intestinal. Você usa um segmento grande de íleon, em torno de 60 centímetros, tem uma menor produção de muco no pós-operatório, tem uma maior dificuldade de descida na bexiga, né, por causa desse W, né, que você tem que fazer para poder ir formando a neobexiga, maior dificuldade da descida, uma anastomose trabalhosa com a uretra, e em obesos, né, você tem que ter ainda um maior segmento a ser utilizado, causando maior absorção e maior possibilidade de acidose metabólica. A neobexiga e o secal utiliza-se um menor segmento intestinal, tem uma facilidade com a anastomose uretra-neobexiga. O uso do intestino grosso tem um porém, que é a maior produção de muco, tá certo? Então, ele vai ter aquela urina com espectro de grumos, né? Você usa ali entre 10 a 15 centímetros de urina terminal e 10 a 15 de seco. A derivação cutânea continente, tá? É conectada à pele por um conduto, chamado conduto de Monte, tá? Esse conduto, geralmente a gente vê no apêndice vesicostomia, né, em que você faz uma incisão na pele em V, que a gente vai ver a seguir, né, e o paciente consegue se cateterizar através disso, e a válvula que se torna é a própria musculatura do abdômen, né? Ele impede a saída livre de urina, ou seja, você ganha uma válvula continente, né? E esvazia geralmente por cateterismo. Aqui está a exemplificação esquemática, em que você faz, em vez de você fazer um orifício que nem de uma ostomia, você faz um V ou uma zetaplastia, né? E faz uma secção aqui longitudinal no apêndice para poder justamente fazer esse tipo de eversão de mucosa aqui e diminuir a chance de estenose que é vista quando você faz o orifício em ostomia mesmo, em circular. Tá? Bom, conclusão, em relação ao músculo invasivo, 25% dos pacientes são diagnosticados já como músculo invasivos, 33% não são os dos não músculo invasivos, eles vão progredir para a doença músculo invasiva. O tratamento padrão ouro ainda é a cistectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral, e a linfadenectomia tem um papel crucial no estadiamento e no prognóstico do paciente. Né? A bibliografia, e é isso aí. Eu vou mostrar duas coisinhas aqui, deixa eu só parar de compartilhar. Como é que para gravar? Gravando, para.